colocar. O Edmundo Catunda, né, é dono da empresa Megalic, que foi a vencedora da licitação dos kits de robóticas, né, que com sobrepreço, né, próximo a Arthur Lira. Luciano Cavalcante, que era assessor do Lira até ser exonerado, né, após escândalo, foi flagrando coletando dinheiro, é alvo da operação. Murilo Nogueira, que doou, né, o uso da sua picape para a Lira fazer campanha eleitoral. Essa picape também, o mesmo veículo, foi usado para coletar esse cascalho que você está vendo aí, vocês viram, né, desviado, se tornou alvo da operação. Agora, o Jornal Estado de São Paulo aponta que 33 milhões, né, de recursos foram indicados, né, por Arthur Lira, né, para a compra desses kits de robótica, né, e que Alagoas virou um escândalo. A Polícia Federal ele analisa fraudes e um prejuízo de mais de 8 milhões de reais, né, envolvidos com o Lira. O que aconteceu? Vamos colocar o seguinte, gente, estamos falando de muitas escolas que têm de municípios pobres, paupérrimos, muitas vezes que não tem água, tem estrutura, tem internet, mas tem kit de robótica, tem construção de robozinho, que é importante, mas, gente, prioridade, né? Tem escolas com mais prioridades do que outras. Então, o que a Polícia Federal analisa que é um grande esquema de desvio de dinheiro via orçamento secreto. Né? E aí o que acontece? O Lira se sentiu atingido, porque a Polícia Federal foi reclamar com o Lula, foi reclamar com o André Rodrigues da Polícia Federal, foi reclamar com o Flávio Dino do Ministério da Justiça, reclamou com todo mundo. O Lula, né? Até falei com os assessores do Lula, o Lula tem falado o quê? Respondeu para ele, para todo mundo que ouviu, falou: olha, eu não tenho gerência sobre a Polícia Federal. Tanto é que durante o governo da Dilma, a Polícia Federal investigou. E aí o próprio Michel Temer e o Bolsonaro também pode, falar, porque também investigou no governo deles. A Polícia Federal, apesar de aqui e ali os governantes poderem influenciar, ela é bastante autônoma, né, com relação a isso. Então, o Lira tá bravo, é claro, o Lira tá puto, só que ao mesmo tempo o cerco vai fechando em torno dele, né? E esse ponto não é só em torno dele, Fabiola. Essa prática dos kits de robótica se repetiram loucamente utilizando o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, do Ministério da Educação, usando outros deputados do Centrão, outros senadores do Centrão. Tem muito esqueleto no armário. Então os deputados começam a ver isso sendo investigado, começa a bater aquele pânico, né? E aí uma outra questão, só para terminar, né? A grande pergunta que se coloca, né, de tudo isso, Fabiola, você teve aliado do Lira, assessor do Lira, doador de campanha do Lira sendo envolvido nesse esquema. Eles vão matar no peito, tipo Anderson Torres com Bolsonaro? Ou eles vão chegar e em algum momento a Polícia Federal fala? Eles falam com Lira, né? Será que eles vão fazer isso? Né? Será que eles vão colocar? O Lira está falando que cada CPF é um CPF, ou seja, cada um por si, Deus acima de todos, né? Eu acho que ali é o momento, Fabíola, do presidente dar aquele desabafo dele, né? Falar com o povo e tal, se soltar, né? Porque as últimas semanas foram bastante tensas, assim, na relação com o Congresso. Tem essa reclamação toda de falta de articulação política, mas também tem, acho que do lado do governo tem essa questão, tem o rosário de reclamações sobre o ministro Rui Costa, o ministro Alexandre Padilha, que o Congresso pede, e o governo supostamente não entrega, cargos, emendas, etc. Mas tem uma coisa que eu fiquei sabendo ontem no bastidor também, depois do encontro do Arthur Lira, né, do presidente da Câmara, com o Lula, que é assim, eles tinham conversado, aí se acertaram numa série de coisas, tinha sido um bom encontro, e aí depois os ministros começaram a tentar falar com os parlamentares, fazer a tal da articulação política, e aí já em seguida o Arthur Lira tomou conhecimento de que esse diálogo estava acontecendo e já se incomodou, e aí já começou a reclamar de novo do governo, porque na verdade o presidente da Câmara quer também, ele quer centralizar toda essa questão, ele quer centralizar a tal da articulação. Então tem uma reclamação aí de falta de articulação política, de falta de entrega do governo, mas também o presidente da Câmara gosta de centralizar e de ter o poder nessa negociação, que é justamente para ele poder botar mais tinta na caneta dele ali,
na cobrança, né, de emenda, de cargo, de ministério, de tudo que der, né, para torná-lo cada vez mais forte frente ao governo. E aí eu acho que esse momento do Lula falar tudo isso é quando ele pode falar também, né, porque junto nessa relação ali ele está precisando dialogar com o Congresso, baixar a temperatura, né, de todo o estresse que envolveu as votações da semana passada. Então é o momento do Lula ser mais Lula, né, junto ao povo ali. Vamos ver como é que isso vai repercutir lá no Congresso, ainda mais no dia hoje, instalação da CPI e tudo mais, e a gente tem várias coisas nas próximas semanas, né, tem a sabatina do Zanin no Senado, então vamos ver como é que... ele também foi incomodado com, né, o esvaziamento de uma reunião que ele ia ter com os líderes ontem à noite, então acho que vamos ver como essas declarações vão pegar lá na Câmara, no Senado, hoje, ao longo do dia, Fabiola. Ah, vai. Isso não tem, algumas coisas, tipo, se você for naqueles sites de aposta, né, deve estar pagando pro Bolsonaro, tipo, 700-1, assim, a vitória dele, não tem... Isso aí tá precificado, já, inclusive pelo PL, né, que ele vai perder, isso é claro, a questão é o quanto de vergonha ele vai passar no julgamento. Ou ele tenta terceirizar as responsabilidades dele, e ele é campeão de arremesso de responsabilidade à distância, né? Campeão olímpico, inclusive, ou ele se vitimiza e diz que está sendo perseguido, né? Isso é interessantíssimo, porque é o mesmo argumento que ele utiliza, inclusive, né, contra adversários, olha, que você está se vitimizando, mas ele se vitimiza bastante, ele se coloca como perseguido, o que é interessantíssimo, né? Tem pesquisadores, Fabiola, que analisam o comportamento do Bolsonaro, e o Bolsonaro tem duas camadas. Uma primeira camada é aquela pessoa que vai, que faz, que arrebenta, o machão, o destruidor, né? O ogro, aquela coisa que se coloca e vai, e arranca as coisas com as próprias mãos e faz. E, ao mesmo tempo, convivendo com essa figura mais dura, mais tosca, mais grossa, mais violenta, que atira, que vai, que chega. Tem o Bolsonaro frágil, o Bolsonaro que é vendido para os seus seguidores como uma pessoa que é injustiçada, que é fragilizada, que chora para ser abraçado, que nem um ursinho de pelúcia pelos seus seguidores. Essas duas figuras convivem simultaneamente e são, na verdade, adoradas pelos seus seguidores. Parcialmente, você olha de fora e fala, poxa, mas tem uma contradição, não, mas essas duas figuras se caminham. E essa figura do Bolsonaro vitimizado é a figura que o Bolsonaro vai tentar tocar e investir daqui até a eleição de 2026. Diz ele que vai tentar seguir o mesmo caminho adotado pelo presidente Lula, que disse que era uma injustiça, etc. e tal. Só que o presidente Lula foi preso, não ficou chorando na prisão, né? Um dos advogados dele, inclusive, agora vai ser indicado para ministro do Supremo, conseguiram reverter a condenação, e aí ele acabou mudando a história, né? Qual